Uma das coisas que mais prejudica o ser humano é o medo. Prejudica e ajuda. E nós vamos saber por quê. Porque na verdade é o seguinte: o ser humano não pode viver sem ter medo, até porque ele tem que conhecer as suas limitações. Mas eu quero começar dizendo que o Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos publicou recentemente dados preocupantes sobre o medo. Segundo essa pesquisa, quase 21% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, ou seja, vivem o tempo todo com medo de alguma coisa. E pelo levantamento realizado, esse número é 10 vezes maior do que há 30 anos atrás. Resumindo, estamos cada dia mais medrosos. O medo se transformou no maior transtorno psicológico da atualidade e hoje, infelizmente, faz parte da vida da maioria de nós. Eu não estou falando que é errado ter medo, não, de forma nenhuma. O medo é uma espécie de estado de alerta, muito importante para a nossa sobrevivência, nossa preservação. A ausência do medo pode expor uma pessoa a situações de risco, e sem o medo não seríamos capazes de medir as consequências dos nossos atos, que poderia acabar em grandes tragédias, ceifando até as nossas vidas. No entanto, o que preocupa é o medo exagerado. O que ele pode fazer na vida das pessoas? O medo pode fazer com que elas não sigam em frente e até desistam de sua caminhada. Foi exatamente isso que aconteceu com os homens que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Veja o que está escrito em Números, capítulo 13, a partir do versículo 27, diz: E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manda leite e mel. Nesse momento eles viram que Deus tinha dito: levarei vocês a uma terra que manda leite e mel, e eles viram que a promessa de Deus estava se cumprindo. Aí o texto prossegue dizendo: aqui estão alguns frutos dela, quer dizer, trouxeram a prova da promessa de Deus. Prossegue o texto dizendo: mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Ao verem Canaã fechada por grandes muralhas e habitada por um povo mais forte, aqueles homens sentiram muito medo e ainda contaminaram a todos os outros. Eles ficaram apavorados só de pensar na possibilidade de terem que guerrear com aqueles adversários. Os israelitas olharam para o tamanho dos oponentes e não para o tamanho do seu Deus, que havia lhe prometido aquela terra. O fruto do medo foi tão negativo que eles chegaram a pensar que teria sido melhor terem ficado no Egito como escravos debaixo das chibatadas de Faraó. Porém, um homem calou todos aqueles homens medrosos. A palavra diz em Números 13:30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra, é certo que venceremos. Glória a Deus. No momento em que todos reclamavam e choravam, Caleb, que também havia ido espiar aquela terra, a terra de Canaã, não se esqueceu do que Deus havia prometido para ele, que Deus daria aquela terra para ele. Por mais que a cidade estivesse cercada e que lá vivessem gigantes, ele sabia que o Senhor não voltaria atrás em suas promessas. Caleb preferiu ser guiado por Deus e não pelo medo. A sua vida, meu prezado que está ouvindo esse programa, você, minha amiga que está ouvindo essa mensagem, quem decide é você. Está em suas mãos. Deus lhe dá o livre-arbítrio para tomar a decisão certa e seguir da melhor maneira possível. Quando passamos pela provação ou estamos com um desafio à nossa frente, nós temos duas opções. A primeira opção é agir como os israelitas. O problema não é sentir medo, e sim o que você irá fazer com o medo que está sentindo. Se escolher essa opção, fatalmente você será dominado, derrotado, antes mesmo que a batalha comece. Seria como chegar até Deus e dizer para Deus assim: olha, me desculpe, Senhor, mas esse problema é grande demais para o Senhor resolver. Seu poder e sua glória não são suficientes para vencê-lo, então eu prefiro desistir, Senhor. E a segunda opção é você agir como Caleb, cheio de coragem, de fé e na certeza de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e agindo ele, o que impedirá a sua ação? Glória a Deus! Mesmo com medo do tamanho do inimigo, se você escolher ser como Caleb, você não deixará que esse sentimento te domine. Pelo contrário, você se lembrará que não existem muralhas, nem gigantes, que não possam ser destruídos pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos ensina a sermos fortes e corajosos, porque temos Deus do nosso lado. Romanos 8:31 está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu espero que todos vocês
Fiquem com a segunda opção. Não importa se você tem medo, pois é natural do ser humano ter medo. Mas você precisa vencer o medo e para isso você deve olhar para Deus, para a grandeza do seu Deus, para o poder do seu Deus. Leia a palavra de Deus e você verá muitos exemplos de pessoas fracas, medrosas e sem capacidade alguma de vencer. Mas só o fato delas confiar em Deus e seguir em frente, isso lhe garantiu a vitória. Por isso, você precisa acreditar que Deus tem vitórias para você e que Ele nunca te abandona. E quando Deus manda você entrar na luta, é porque Ele vai estar junto com você e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Receba essa mensagem no seu coração e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida.